nós a consagramos ao teu imaculado coração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, nossos pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém? Amém. Boa noite. Eu voltei. Pensaram que tinha se livrado de mim, mas eu voltei. Estou em casa, então eu posso abrir a placa. Muito bom retornar, muito bom, imensa satisfação. Eu peço 5 minutos a mais do meu tempo, porque eu jamais poderia pegar esse microfone e deixar de agradecer a Teixeira de Freitas. Por um tempo em que a enfermidade chegou na minha casa, mas nós somos sustentados por grandes amigos. Eu quero dizer muito obrigada a todos vocês. Eu não posso, às vezes eu não consigo abraçar e falar obrigada a todos, mas num tempo em que o câncer bateu na nossa porta, Deus nos mostrou que amigos não são aqueles que estão todos os dias conosco, são aqueles que lembram de nós quando estão diante de Deus. Muito obrigada, muito obrigada. Amém? Amém. Bom, então vamos que vamos, né? Nós vamos trabalhar nessa noite os desafios das famílias no tempo atual. Eu quero convidar você a pegar a Sagrada Escritura lá no Gênesis, capítulo 3, 13. Amém? Um rápido, Deus não tem pressa, Deus tem sede da nossa alma. Lá no início, Gênesis 3, 13. Amém? Só eu? Bom, deixa eu me apresentar, né? Que falta de elegância. Meu nome é Gisele, sou casada há 15 anos, temos 3 filhos, Elisa de 14, Isabel de 10, João Lucas de 5. Atualmente nós estamos morando em Uberlândia, Minas Gerais, lá no Triângulo Mineiro, comendo muito queijo. E Deus nesse tempo tem trabalhado na nossa casa. Servimos ao Senhor no grupo de oração Ruá, na paróquia São Vicente de Paulo. Quero mandar um grande abraço para o meu povo, a minha coordenadora que rezou para que eu viesse para cá. E hoje meus filhos devem estar lá assistindo, saudade deles. E tem sido um tempo em que Deus realmente tem forjado o nosso coração nesse trabalho com famílias, e voltar a Teixeira de Freitas é a nossa casa, o lugar onde Deus nos ensinou a viver como família, como marido e mulher. Amém? Então vamos que vamos. Gênesis 3,3 vai dizer assim: o Senhor Deus disse à mulher: por que fizeste isto? A serpente enganou-me, respondeu ela, e eu comi. Palavra do Senhor. Não é novidade para nenhum de nós. Apocalipse 12 vai dizer que houve uma batalha no céu. Miguel e seus anjos travaram uma batalha, e o demônio e os seus anjos também travaram uma batalha, mas a palavra vai dizer que eles não prevaleceram. Esse verbo prevalecer aqui, eu vou estudar, né? Porque quem é professor de português aí? Tem alguém para não passar vergonha? Nem não, né? Então tá bom. O verbo prevalecer está no pretérito mais perfeito do indicativo. Gisele, e daí? O pretérito mais perfeito do indicativo indica uma ação concluída. Então a palavra de Deus está dizendo que o demônio lutou, mas eles não prevaleceram. Significa que o demônio não prevaleceu, ele não prevalece, ele não prevalecerá. Por isso que a palavra de Deus vai continuar dizendo assim: então o demônio foi expulso do céu e veio para a terra, sabendo que pouco tempo lhe resta. Amém? Então a palavra está dizendo que o demônio é um derrotado. Aquilo que o Vitor trazia ontem para nós, se você não assistiu, se lascou, Tomé perdeu a bênção. Então aquilo que o Vitor trazia ontem para nós vamos entender que ele tem o poder, mas quem dá liberdade somos eu e você, amém?
não prevaleceu, não prevalece, não prevalecerá. Mas então, que diabos o capeta veio fazer na terra? Pergunta para quem está do seu lado, que diabo veio fazer na terra? Fala para quem está do seu lado, azucrinar a sua vida. Só veio para tirar a tua paz. Só veio para isso. Mas aí Eva nos dá o sinal de qual é o intuito de Satanás. Ele veio para essa terra, ela vai dizer para Deus, olha, a serpente enganou. A serpente aqui no hebraico significa nash. Fala para quem não está do seu lado, mas você tem que fazer o nash. Entendeu? De serpente. Fala quem está do seu lado, não é para mim não. Nash. Nash. E é muito mais do que um réptil. Essa palavra significa algo astuto, a um ser enganoso. Então Satanás, Nash, veio para a terra para enganar a Eva, vai dizer. Só que esse verbo enganar aqui, ele dá um sinônimo de iludir, de persuadir, de fazer com que nós possamos rejeitar o mal, rejeitar o bem, perdão. Então o diabo vem para manipular as mentes e o coração. E qual é a primeira instituição que o demônio engana? A família. Essa família que todos os dias era visitada na brisa da tarde por Deus, recebia a presença de Deus, Adão e Eva tinham contato com a presença de Deus. Satanás entra ali, Nash entra e ele engana a serpente, ele engana Eva e Adão, ele manipula Eva e Adão, e a primeira mentira entra numa família. O engano entra numa instituição familiar. Então nós vamos entender João 10:10, quando diz que o demônio veio para roubar, matar e destruir. Ele veio para roubar a nossa fé, matar a nossa esperança e destruir a caridade em nós. Isso é o alicerce da nossa vida espiritual. É isso que ele veio fazer. Só que aí nós vamos entender que Adão e Eva recebiam a visita de Deus, mas não experimentavam a presença de Deus, por isso que foram enganados. Porque a palavra que Deus disse para eles, não comam o fruto, não fez sentido para a vida deles. Porque na primeira proposta que apareceu, eles cederam. E aí se nós vamos olhar para a nossa história, para o nosso mundo, nós vamos perceber quantos secretários de Satanás tem por aí. Nós vamos perceber quantos secretários de Satanás são levantados todos os dias. E não são todos, porque a gente não pode generalizar as coisas. Se a gente olha para o nosso Congresso, tantas leis de morte que estão tramitando para matar os bebês no seu ventre, quantos políticos estão ludibriados, enganados por Nash, o enganoso. E aí a gente entra nas instituições de ensino. A gente entra nas faculdades, Deus me deu a graça de eu voltar à faculdade, e tem sido um tempo muito rico para mim, porque a gente entra nas instituições de ensino e nós vemos o nosso ensino sendo corrompido. Nós vemos professores corrompidos pelo marxismo, pelo liberalismo, vemos os professores corrompidos pelo feminismo. E aí nós precisamos abrir os nossos olhos, porque na arte, diz a palavra em 1 Pedro, fica procurando a quem devorar. Então a instituição de família que ele quer destruir, a sua, é a minha. Ele não sossega até não fazer você desistir da sua casa. Então eu vou dizer para você, que já pensa em desistir, é na arte sussurrando no seu ouvido. É na arte dizendo para você, larga essa anta. É na arte dizendo para você, procura uma mais novinha que vai dar conta de você. É na arte. E aí, as instituições de ensino, isso tem sido muito claro para nós. Você entra na faculdade, e aí, esse dia foi muito interessante, a professora perguntou assim a uma menina que estuda comigo, eu sou uma das mais novinhas da faculdade, entendeu? Porque é tão lindo, né? Aí uma menina de 23 anos, a professora pergunta para ela assim, qual é o seu sonho, o seu projeto de vida? E aí eu fiquei assim, que ela vira para a professora e fala assim, eu quero ser mãe. A figura materna hoje é tão deteriorada, em que as mulheres estão convencidas de que ser mãe, o professor outro dia falou isso, mas a mulher engravida, ela engorda, ela não dorme mais, ela sente dores em todo o corpo. E eu falei, tem razão, a gente sente tudo isso mesmo, mas não existe nada mais saboroso do que você ouvir alguém mais do que está gritando assim, mãe
existe. E aí a professora pergunta para essa menina de 23 anos, eu quero ser mãe. Aí a professora titubeou na cadeira, e ela pergunta assim, qual é o seu projeto de ser mãe? É isso. Eu quero arrumar meus filhos dentro da escola, eu quero amarrar o cabelo da minha menina, eu quero botar um laço na cabeça, eu quero uma muito linda indo para a escola. A professora me sossegou porque ela foi decepcionadíssima, não era o que ela queria ouvir. Sabe o que ela queria ouvir? Que eu quero ser empoderada, eu quero ser uma mulher de negócios, eu quero ganhar muito dinheiro. E lá no Perlândia tem uns outdoor que me incomoda muito. A gente fala para a época de rematrícula, né? Aí a gente passa e tem assim os meninos de 10, 11 anos, aí eles falam assim a frase, você vê a Beatriz, nós vemos a Letícia. Você vê o Francisco, mas nós vemos o engenheiro, essa cultura de fazer dinheiro, de sermos máquinas, em que nós tínhamos que passar no primeiro lugar no vestibular, eles precisam ser tudo, mesmo que são. Então nós vamos vendo essas instituições que vão trabalhando, vão manipulando, vão fazendo com que nós somos convencidos de que não vale a pena ser família, de que não vale a pena estar na presença de Deus em família. Quantos casais escolhem não ter filhos, preferem ter pet, preferem escutar latido de cachorro que chora de menino. Mas deixa eu dizer uma coisa para você que está para casar ou que já casou. Não existe nada que substitui encontro de almas. E ter um filho é isso. É encontro com a dor, com o sofrimento, mas onde ouve aquilo que é mais sagrado que Deus nos permitiu como mulher, ser mãe, participar da criação, gerar um filho. É isso que Deus tem nos permitido. Esses dias a gente levou os meninos lá. Tem um parque chamado Gávea, viu Zé? Desculpa aí a vergonha. Tem um parque chamado Gávea. Coisa mais linda do mundo, o parque. Aí você vai no parque, tem 5.000 cachorros correndo por todo lado. E 3 crianças, a minha. E na nossa mesa, na nossa cabeça, de que ter filho é um problema, de que ter filho é um gasto. De que ter filho vai te dar trabalho, você vai ficar gordo, você tem que parar de comer, você vai ficar gordo mesmo, vai ter que dar um jeito, vai ter que tratar o cabelo, vai cair tudo. Aí você toma um pontogal, um negócio muito nova, entende? Mas aí nós vamos entender que as mídias trabalham sim para difundir isso. A ideologia de gênero vai sendo difundida, e aí eu falava com alguém que eu andava, que eu já tenho assistido, na mesa. Que aí eu vi que tem sido uma escola de tempo integral sendo construída aqui em Teixeira. Isso precisa doer no nosso coração, porque nós estamos entregando para os nossos filhos, para o Estado, dizendo que eles fazem o que eles não fazem. Então você não quer parar de trabalhar 30 horas por dia, aí você enfia o menino na escola, você enfia o menino lá no integral, porque você não quer ganhar um pouquinho menos, porque você não quer investir o seu tempo na presença do seu filho. E aí nós precisamos olhar e ver como é que está a nossa casa hoje. Como é que nós temos conduzido a nossa casa. Porque se nós formos analisar os desafios da família, quantas situações têm vindo sim como um tsunami para derrubar a nossa casa. Nós entramos em desespero, nós ficamos sem rumo, nós ficamos sem lugar para ir. Mas aí nós vamos entender que isso tudo está aí. Está tudo aí para derrubar a sua casa. Naash continua contando mentira para mim e para você. De que família é algo que não vai dar certo no caso. Se você não casou ainda, não casa, que não vai dar certo. Vai dar certo sim. E esses dias eu falei na faculdade, se eu tivesse que casar 1000 vezes com o Fábio, eu casaria 1000 vezes com o Fábio. Só pedi aí para não ficar doente de novo, entendeu? Mas eu casaria. Porque o sabor de viver em família, não há nada neste mundo que possa substituir. A gente vê os meninos preenchendo o banco aí, os meninos que não deixam a gente dormir de noite, né? Essa coisa que vai dormir, não dormia nada. Mas nós participamos daquilo que o Catecismo da Igreja Católica coloca para nós. A imagem e vestígio da imagem e semelhança de Deus, ao cheiro de Deus na minha casa e na sua casa.
Há vestígios da presença da Trindade na minha casa e na sua casa. E nós vemos números assustadores de divórcio aumentando. Só que aí nós precisamos entender como é que eu e você temos nos posicionado diante disso. Lucas 15 vai trazer várias parábolas para nós. Ela traz a parábola da ovelha perdida. E aí Jesus vai dizer: quem aqui tem 99 ovelhas? 100 ovelhas. Se perde uma, não deixa as 99 para ir atrás daquela que se perdeu. Aí ela traz uma segunda parábola. Ela vai dizer da mulher que perde a dracma dentro de casa. Ela perdeu a dracma dentro de casa. Isto é algo que era muito valioso naquele tempo. A palavra está trazendo para nós algo que custa caro. A palavra está trazendo para nós algo que vale muito. E aquela mulher era importante para ela achar uma dracma. Diz a palavra que ela era uma viúva. Ela era uma desamparada. Era uma mulher que não tinha com que remoer aquela dracma. Ela precisava achar. E diz a palavra de Deus que ela acende as luzes. E o acender as luzes aqui é o que Deus está chamando a mim e a você nessa noite. É acender as luzes dentro da nossa casa. Porque nós temos perdido os nossos dentro de casa. Tem muita casa que a pandemia continua. Porque a gente não acha mais ninguém dentro de casa. Marido e mulher sentam no sofá, cada um com o seu iPhone, iPad, iFood. E ninguém olha um para o outro. A gente olha para aquilo que nós estamos vivendo. E eu vou dizer uma coisa para você. Todas as vezes que nós permitimos que a mentira entre na nossa casa, nós estamos fazendo um pacto com o demônio. Porque o pai da mentira vai dizer a palavra de Deus é o próprio demônio. E quando os homens mentem para as mulheres, chegam atrasados em casa, aqui trabalhando até mais tarde, mentira, está juntando. Quantas mulheres falam assim: não, eu só comprei uma blusa, mentira, está no guarda-roupa, tem 5 sacolas de roupa. E Satanás continua enganando, continua ludibriando, mas nós precisamos romper nesse pacto. E como é que rompe esse pacto, Gisele? Quando a palavra da verdade entrar dentro de nossas casas. Quando a palavra for o sustento da nossa casa. Quando a palavra for o norte da nossa casa, nós entenderemos quem é que tem o domínio e o controle sobre a nossa casa. Porque nós temos na Sagrada Escritura um homem chamado Judas. Eu falava isso com alguém. E Judas andava com Jesus, mas não era íntimo de Jesus. E nós temos dentro da igreja, infelizmente, muitas pessoas que trabalham para Jesus, muitas pessoas que servem a Jesus de segunda a segunda, mas não têm o tempo de estar com Jesus, de experimentar de Jesus, porque a palavra da verdade ainda não entrou. Porque Deus não precisa de funcionários, Deus precisa de homens e mulheres, pais, mães e filhos, que entendem que o nosso fundamento é Jesus Cristo. A carta aos Hebreus vai dizer que nenhum outro fundamento foi colocado. O fundamento é Jesus. É Jesus. Então, se você tem recorrido às mentiras, e quantos de nós mentimos tanto, que a mentira se torna melhor para você? Porque você não tem coragem de olhar para a sua história e dizer: Jesus precisa dar um jeito nisso aqui. Jesus precisa consertar isso aqui. E aí nós entramos num processo vicioso de viver umas máscaras, de viver mais ou menos, de viver aquilo que é conveniente para nós. Deixa eu dizer, viver em família vai trazer desconforto. Viver em família vai fazer com que você, pai, saia do seu lugar e senta com o menino. Vai fazer com que você, mãe, saia do seu lugar e senta com a menina e ensina a cozinhar. O desconforto vai visitar, mas a graça de Deus vai entrar, porque nós entendemos o nosso lugar. Nós entendemos o nosso lugar. E como é que a gente vai vencer tudo isso, eles disseram? Eu perguntava a Jesus: Jesus, os desafios são aí mesmo. São as telas. Os pais criam a tela do menino para substituir o seu lugar. Aí os prejuízos cognitivos são imensos. Porque a gente vai começar com um menino de 9, 10 anos, o menino anda assim, ó. Eles nem olham para nós e falam: pensa, tudo bem? Porque você tem criado a tela do seu menino para substituir o seu lugar. É mais fácil. Os meninos não comem mais.
Os meninos botam a tela na cara e o feijão, a colher vem aqui, ó. Não sabe onde fica a boca mais. Porque só come na tela. Porque pai e mãe ainda não entenderam a palavra da verdade. A nós foi dado o dever de educar. Eclesiastes 30 está assim, menino com rigidez. A palavra vai dizer no chicote, vamos trazer para nós dentro, senão você tudo lá me pega. Coloque esse menino no lugar dele. A palavra da verdade precisa habitar em nossa casa. O evangelho de hoje traz a figura de Zaqueu. E essa palavra é tão conhecida por todas nós. A gente fala assim, nossa, de novo Zaqueu. Não é porque a palavra é pobre, é nós que somos pobres e queremos entender a palavra. Só que Jesus, quando entra em Jericó, diz a palavra que Jesus olha e fala, Zaqueu, desce depressa porque é preciso que eu fique hoje em sua casa. O verbo preciso aqui no grego é deomai. Fala para quem está do seu lado, deomai. Nossa Senhora, deomai. Fala de novo, deomai. O verbo deomai aqui significa falta dele. Falta dele. Jesus, quando olha para Zaqueu, ele fala, Zaqueu, você é o melhor dinheiro do mundo. Você ganha muito dinheiro. Você tem todas as casas enchendo de feitas. Você ganha muito salário. Você tem uma mulher muito bonita. Mas Zaqueu, falta eu na sua casa. Porque tudo que você tem sem mim não faz sentido. Você se formou, você tem tudo que você queria, mas sem eu não faz sentido. E aí Zaqueu leva Jesus para casa e aí acontece algo interessante, que eu e você, quando ficarmos na palavra de Deus, quando a palavra de Deus fizer total sentido para nós, Jesus entra e o que sai? O pecado sai. Todas as vezes que nós fazemos uma experiência com Deus, não é possível que aquilo que é pecado continue. Porque senão você é só mais um Judas que caminha com Jesus e daqui a pouquinho vem o dia que você fica mais. Não é possível. Jesus entrou, o pecado sai. Jesus entrou, o adultério sai. Jesus entrou, a mentira sai. Jesus entrou, o carinho entra. Jesus entrou, o abraço volta. E aí, quando eu perguntava a Jesus, além das telas, isso é um grande desafio. Não, muitas pessoas viciadas em jogos, isso também é um grande desafio. Os jogadores estão todos se lascando aí, que não vendendo, enfim. Quantas pessoas viciadas em jogos de aposta? Quantos homens e mulheres viciados em boteco? E aí, quantas mulheres, que a palavra de Deus em 1 Timóteo vai dizer, mulheres se vistam de modo honesto. E nós vemos mulheres católicas, apostólicas, romanas, peladas nas redes sociais. E aí nós vamos entender que o marido bate no peito assim, todo mundo olha, mas quem pega sou eu, sou trouxa. Todo mundo olha, quem pega você, mas quem se masturba com ela é o outro. Então você é cúmplice do pecado dele também, além do pecado dela. Então se coloca no seu lugar e bota a roupa com sua mulher. Não dá mais. Esse seminário de vida é tudo sobre ele. É tudo sobre ele, não é o que eu penso, o que eu acho. É o que a palavra de Deus diz. Ela é a verdade. Enquanto ela não foi impregnada em nós, é superficial. E nós vamos trocá-lo por qualquer coisa. Uma simples mordida na maçã derruba a sua casa. Derruba a nossa casa. Então, Zaqueu desce a mudança acontece. Aí eu perguntava a Jesus de novo, mas o que realmente está faltando para nossas casas? E Jesus dizia ao meu coração, famílias que rezam. Famílias que entendem que sem mim nada podeis fazer. Famílias que entendem, homens e mulheres que vão entender que ser bom pai vai depender da sua intimidade com Deus. Que ser boa mãe vai depender do quanto Deus age em você, do quanto a vontade de Deus opera na sua vida. É impossível, você pode trabalhar em todas as pastorais, você pode trabalhar em todos os grupos conjugais, você pode ir para todos os grupos de partilha, mas se você não entra no quarto e fecha a porta, não vai trazer frutos. Isso não muda e nem nunca vai mudar, porque são princípios eternos que
regem a nossa vida é do céu para a terra, não é da terra para o céu. Então, quando nós entendemos que nós precisamos da presença de Jesus, que nós precisamos descer dos nossos lugares, e que a palavra da verdade, porque a oração ordena a nossa vida. Quantas coisas desordenadas dentro da sua casa? Quantas coisas saíram do lugar dentro da sua casa? Quantas horas de trabalho a mais? E os meninos vão crescendo desintegrados, fragmentados, buscando amor e abraços fora, porque dentro de casa não tem. As nossas famílias vão sendo dilaceradas, porque nós não estamos fincados na verdade. Quando Jesus diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, Ele está dizendo, cola em mim. É daqui, né? Mas é cola em mim, que a verdade vem e Ele liberta a sua casa. O engano perverte, a mentira perverte a nossa inteligência. Nós vamos vivendo um mar de ilusões. Mas quando a palavra de Deus começa a nortear a nossa vida, nós vamos começando a organizar o nosso lugar. Nós vamos começando a organizar a nossa casa. Então, se você não consegue educar o menino, a gente vai entender. Eu falava isso com a Cisgistinga hoje. Se eu planto banana, eu vou colher banana. Se eu planto mamão, eu vou colher mamão. Então, se você planta semente, o germe divino no seu filho, você vai colher o germe divino. E ele pode ir para a China, mas o germe divino está lá. Está lá. O grande desafio hoje são homens e mulheres que entendem que não podem caminhar, que o seu matrimônio, o adultério, a prostituição, aquilo que tem entrado na sua casa, só há um jeito de ser vencido em Jesus Cristo, Senhor, porque Ele é o fundamento. Por isso que Ele vai dizer em João 8, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem anda em mim não andará nas trevas. Não é possível a luz do Cristo entrar e a escuridão permanecer. Então está na hora de eu e você sairmos do conforto do sofá e permitir que a verdade habite na nossa casa. Porque o engano que destruiu a humanidade no início foi vencido pela verdade da cruz. Foi vencido pela verdade da cruz. A verdade da cruz precisa estar impregnada. Quantos altares nós temos construído na nossa casa de adoração a Deus? Um lugar onde a nossa casa precisa ser um lugar, e São João Paulo II, vai dizer que a nossa casa é uma igreja doméstica. A sua casa precisa ser uma igreja. Mas não é igreja de bastidores, não, viu? E tem briga tudo quanto é lá. É só entre nós, povo. É um lugar onde Deus é amado, adorado. Eu não estou falando sobre não ter problemas. Eu não estou falando que andar com Jesus vai ser um mar de rosas. Eu estou falando que os problemas vão chegar sim. Eu estou falando que as dores vão vir, os desentendimentos vão vir sim. Mas nós estamos fundados na verdade. O grande desafio hoje é cedermos as nossas vontades para que a verdade entre. Se Jesus falou para você amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, então ama essa mulher, rapaz. Ama com todas as suas forças, dá a sua vida pela sua esposa. E se a palavra diz mulher, acolhe o seu esposo, seja submissa, seja suporte para ele. Isso não te diminui em nada, muito pelo contrário. Mesmo que seja um ogro, reza. Porque nós trazemos a oração, quando eu falo que ela ordena, a gente fala com todo mundo que as coisas não dão certo, mas a gente não fala com Jesus. A gente não fala com Jesus para dar um jeito. Aí a gente fala um pouquinho, né? Não deu jeito, acho que o João Vitor está falando de pessoas que perderam a fé. Porque a gente ora um pouquinho e não chegou, aí a gente desiste. Aí o homem não mudou, a gente desiste. Aí o menino está dando problema, a gente não desiste. Porque nós temos um tempo do já, do imediato. Então, se Deus não me responde agora, deixa eu falar, é assim mesmo. Mas nós cristãos isso não cabe. A palavra de Deus não precisa pegar, não.
gente rezar. Achei. A palavra vai dizer assim, 1 Timóteo 4. O Espírito diz expressamente: nos tempos vindouros, alguns hão de apostatar da fé, dando ouvido a espírito embusteiros e a doutrinas diabólicas de hipócritas e impostores. Quem é que tem dado a última palavra aí na sua casa? Qual é o amém? Quem tem dito amém dentro da sua casa? O que o Senhor nos chama nessa noite é ser uma casa de adoração a Deus. Uma casa onde as pessoas entrem e percebam: aqui Deus habita. Então está na hora de desligar as telas. Eu estou falando para você não usar celular, porque o celular é bom quando a gente sabe usar. Mas está na hora de desligar as telas, botar os meninos na sala, jogar um bom jogo com eles, gastar tempo com eles, botar os meninos no colo, botar a menina e conversar com ela, criar memórias dos nossos filhos e rezar com eles, e ouvi-los, criar memórias para que eles cresçam entendendo, com desejo sim de viver um matrimônio. Será que seu filho olha para o seu casamento e fala assim: nossa, quando eu casar eu quero igual meu pai e minha mãe? Será? Porque se eles olham para vocês e não têm esse desejo, é porque a palavra da verdade ainda não está no centro da sua casa. Não está. Porque os nossos filhos trabalham com imitação. Com o tempo eles vão marcando na imitação e vão tomando os passos deles, mas inicialmente é por imitação. Papai faz, eu faço. Mamãe faz, eu faço. Eu saí de casa no domingo e eles já põem farinha na minha cabeça, né? Fica bravo. Aí já põem farinha na minha cabeça. E os dois, a Isabela e a minha solta, né? Tá tudo bem, mãe, vai embora. Aí João Lucas falou assim: vai. E eles andando a chorar. Uai, a mais velha chorando? É, porque eu vou sentir tanto sua falta. Não porque a Gisele é boa. A Gisele é ruim. Quem mora comigo sabe. A Gisele tem as lutas dela. Mas o que eu e o Fábio tentamos semear na nossa casa é que o fundamento dela é Cristo Jesus. E se Jesus falou vai, a gente vai. Se Jesus falar não vai, a gente não vai. E se Jesus falar faz isso, a gente faz. Se ele falar não faz isso, a gente não faz. Porque se Jesus for o centro da nossa casa, nós vamos entender e ordenar todas as coisas. O que Deus nos chama nessa noite, igreja, nesse seminário para as famílias. E se você veio hoje, por favor, venha amanhã, porque essa pregação continua amanhã, senão me estuda a pregação de hoje, porque ele vai dar ruim. Então o que Deus nos chama nessa hoje é blindar a minha casa e a sua das mentiras, do engano que tem entrado na nossa casa. De que não vale a pena. De que ser igreja, isso é coisa balela. Ah, essa mulher está ruim, eu troco por outra. E quantos dentro da nossa casa, parentes, funcionam como na arte? Homens, pais, mães, sogra, sogro, que vão semeando a discórdia dentro de casa, mas nós precisamos blindar a nossa casa, porque o nosso fundamento é Jesus Cristo, amém? É Jesus Cristo. Está na hora de levantar a bandeira da oração dentro da nossa casa, para que a verdade possa liberar. Qual é o número de mentiras que você tem vivido? Qual é o número de mentiras que você tem se enfiado? Isso tem trazido grandes prejuízos para a sua casa, para o seu matrimônio. Qual é o sicômoro que você precisa descer hoje? O sicômoro é uma árvore sem sabor. Qual é o fruto que tem sido produzido dentro do seu matrimônio? Qual é o fruto? A palavra da verdade entra, nós vamos blindando a casa, nós vamos protegendo, nós vamos igual galinha protegendo os pintinhos, nós vamos protegendo o esposo, nós vamos protegendo a esposa, nós vamos entendendo que na
Deus que nos espera todos os dias, por um Deus que tem sede, um Deus que se permitiu ser amarrado, preso no madeiro, para dar liberdade à minha casa e à sua casa. Por engano que começou no Éden, termina no madeiro da cruz. Termina no madeiro. Talvez você precise levantar o madeiro dentro da sua casa. Organizar algumas coisas vai dar trabalho. Quem já fez mudança aí sabe, né? A gente embala tudo. Nossa, nesse tempo eu fiz tanta mudança. A gente embala tudo. Aí quando chega na casa novamente, a gente desembala tudo. E dá um trabalho, nada. Daqui a pouco a gente não fica dentro, embala tudo de novo. Aí a gente desembala tudo. Mas quando desembala e coloca todas as coisas no lugar, principalmente mulher, organizada. Principalmente mulher, vai falar: ai, que bom, está tudo no lugar. Você consegue olhar para sua casa e dizer: está tudo no lugar? É o tempo da mudança. É o tempo da mudança. Vai dar trabalho, vai ter que botar no caminhão, vai ter que tirar do caminhão, mas vai ter que organizar. Sozinho? Jamais. Com Ele. Porque tudo que nós fazemos é sempre sobre Ele. Diz dele e não do que nós fazemos. Porque qualquer coisa de bom que nós fazemos, é Ele que nos faz fazer. Nada vem de nós. Porque é um espírito enganoso, a consciência está em nós. Então diz sempre sobre Ele, diz sempre sobre Ele, diz sempre sobre Ele. Toda a glória sempre é dele. Tudo sempre foi feito para Ele. Então tudo que nós fazemos para viver bem em família é para a glória dele. Para que Ele seja exaltado e glorificado. Amém? Então vamos rezar. Vamos pedir a Deus a graça da oração. Quando Jesus está no Monte das Oliveiras, Ele vai com os discípulos e fala: não vigiaste nem uma hora comigo. Qual é a tua hora de fechar a porta e estar com você? Você dá 10 minutos para Jesus? Nossa, Zé, mas meu dia não comigo. Nossa, Zé, você não tem noção. Cara, dá um minuto, se vira. Se vira. Senão nós vamos vendo a ruína da nossa casa. E aí a gente culpa todo mundo. Culpa todo mundo. Mas nós assumimos a nossa posição. E Deus quer levantar nessa noite pais, mãe, esposa de oração e de adoração. Homens e mulheres que querem abraçar a verdade. Mas para a verdade entrar, o que Jesus fez? O que Zaqueu fez? Jesus entra, a mentira sai. Jesus entra, a mentira sai. E precisa sair, precisa sair. Vai doer, vai sangrar, mas vai libertar. Vai libertar. Amém? Então vamos rezar. Eu quero convidar o ministério para erguer o som. Você cantar agora, por favor. Só vamos erguer o som. Pode ir para você. Sobe o tom, né? Eu quero de você. Sobe o tom.